Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu espero que possam aprender com a gente. Nesta primeira videoaula, nós faremos uma breve introdução ao estudo da filosofia para as pessoas que possam estar interessadas neste conhecimento. Vamos começar? Bom, gente, a primeira coisa que nós iremos fazer durante essa aula é uma breve revisão. Durante as aulas em que estivemos juntos, nós já pudemos fazer uma série de discussões e também de debates, apresentar temas relativos a este assunto. Mas é sempre importante nós renovarmos a importância da filosofia no nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente tem visto que a filosofia pode ser algo extremamente prático ou extremamente teórico. No nosso caso, a gente tem procurado fazer com que o nosso conhecimento filosófico seja algo prático e utilizável no nosso dia a dia, sobretudo em nossas vidas. Então, eu gostaria de começar enfatizando sobre algo que é humano, ou seja, a necessidade de conhecer, a necessidade do conhecimento. Nós sabemos que questionar faz parte da natureza humana. Isso é algo inerente ao homem. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, faremos perguntas primordiais à própria existência. Da onde eu vim, para onde eu vou, como determinadas coisas acontecem, como se dá o processo de algo. Então, este questionamento humano sobre as coisas, sobre aquilo que nos cerca, faz parte da natureza humana. Será que temos alguma dúvida em relação a isso? Eu acredito que não. Vamos então para o nosso próximo slide. Bom, gente, continuando então, nós vimos nos slides anteriores que o desejo ou a necessidade de conhecer é algo humano. Diante disso, eu gostaria de retomar com vocês algumas questões, alguns questionamentos, por que não dizer filosóficos, que eu tenho feito com vocês em sala de aula. Um desses questionamentos diz respeito à nossa própria vida, à nossa própria existência, não é? Então eu tenho perguntado e eu quero reafirmar essa questão para que justamente nesse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento difícil, né, da chamada pandemia do coronavírus, porque é um momento em que nós, de alguma forma, possivelmente, estamos aí fazendo uma certa revisão de vida. Seja por medo ou por precaução, eu acredito que isto esteja ocorrendo com todos nós. E a pergunta que eu tenho feito é, afinal de contas, por que será que algumas pessoas, pelo menos aparentemente, passam pela vida sem esses questionamentos? Como elas vivem? Por que vivem assim? Eu encontrei na internet a imagem do Garfield, não é? O Garfield é um personagem conhecido, não é? Ele é um gato, conhecido nas histórias em quadrinhos. Aqui ele aparece sentado numa cadeira de praia, com óculos escuro, bem acomodado, não é? Literalmente acomodado, tomando um suco, e ao lado tem uma frase: Guia do Comodismo e suas vantagens. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: afinal de contas, será que existem mais vantagens ou mais desvantagens em sermos pessoas acomodadas? É algo para a gente pensar. Bom, gostaria de aproveitar também e lembrar de uma frase dita por Sócrates, um filósofo grego que viveu na antiguidade. Eu particularmente gosto muito dessa frase. Essa frase tem marcado muito a minha existência, tem marcado muito a minha história, porque eu sempre fui uma pessoa que tive altos questionamentos comigo mesmo, com o próximo e também com a natureza. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco nela. É uma frase que diz assim: a vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. Eu acredito muito nessa afirmação. E eu espero que tenhamos no nosso curso de filosofia, ainda que sejam poucas aulas, diversas oportunidades para reafirmarmos a necessidade de fazermos uma série de perguntas. Porque eu acredito que esta seja a única forma de termos alguma qualidade de vida enquanto estivermos aqui. Bom, diante disso, o que nós podemos pensar a partir de agora é de que modo a filosofia, então, poderá nos auxiliar na busca por esse conhecimento. E a primeira coisa que nós vamos ver é que antigamente
Os homens buscavam este conhecimento e acreditavam encontrá-lo, sobretudo nas crenças tradicionais. Ou seja, eram crenças que haviam sido passadas de geração em geração, sem necessariamente haver uma comprovação daquilo. Mais tarde, porém, diante disso, a mudança nas estações do ano, quando as plantas nasciam e morriam, o nascer e o pôr do sol, o movimento da lua e das estrelas, todos esses questionamentos passaram a fazer parte do raciocínio e do modo de compreensão e do desejo de conhecer dos filósofos. Sobretudo, a partir das explicações racionais, é que foi possível ao homem, aos poucos, ir construindo todos esses conhecimentos que hoje nós temos como certo, como algo dado, até pronto. Talvez seja por isso que, de uma certa forma, tenhamos nos acomodado tanto nos últimos anos e parado um pouco de nos questionarmos com relação a um sem número de outros problemas. Então, as explicações racionais é algo que faz parte da filosofia, talvez seja a sua característica mais importante. Foi com base no desejo de conhecer o mundo que os primeiros filósofos surgiram na Grécia Antiga. Eles desafiaram as ideias aceitas e buscaram novas alternativas. Bom, aqui eu coloquei um quadro, não é? A razão apontando para um lado, a emoção para outro, né? Para distinguir justamente o passo que a filosofia deu em direção ao conhecimento racional, né? Então passaram a usar a habilidade de pensar conhecida como razão. Assim, sentiam que as explicações racionais traziam conhecimento e não apenas crença. Bom, gente, diante daquilo que está sendo proposto, eu tenho aqui uma imagem de um filósofo também da antiguidade, chamado Protágoras, e ao lado dele nós temos uma frase que eu acho muito importante e muito interessante para essa reflexão que nós vamos fazer agora, que eu vou propor no próximo slide. Então, na frase de Protágoras, ele coloca o seguinte: muitas coisas impediam o conhecimento, incluindo o grau de dificuldade do assunto e a brevidade da vida humana. Bom, diante do que foi colocado por Protágoras e por nós nos slides anteriores, eu gostaria de pensar junto com vocês o seguinte. Vamos para o próximo slide e eu compartilho com vocês. Bom, agora é com você. O que eu quero propor? Nas aulas anteriores, nós tivemos a oportunidade de, juntos, estudarmos ao mito da caverna de Platão. Eu entreguei para vocês uma história em quadrinhos adaptada do Maurício de Souza, aonde ali havia uma adaptação do mito da caverna. Bom, nós temos aqui diante de nós uma imagem, né, que representa, talvez, uma parte daquele mito que mostra justamente a saída do homem da caverna, quando ele encontra-se com a luz e com a realidade. Mediante tudo o que foi falado através dos slides e também daquilo que já foi discutido em sala de aula, sobretudo a partir do mito da caverna na história em quadrinhos, eu gostaria que vocês pensassem agora. Afinal de contas, o que me impede de conhecer? O que é que tem me impedido de me aproximar, pelo menos, do conhecimento? Quais são as dificuldades ou quais são as cavernas a qual eu me submeto e que faz com que eu simplesmente não conheça? Eu gostaria de propor essa discussão para vocês, ou pelo menos essa reflexão, e em ocasião oportuna eu vou ter a oportunidade de requerer esta reflexão em forma de atividade. Nós voltamos a nos falar em breve, espero que tenham aproveitado e que possam se cuidar neste período de quarentena. Um abraço e até a próxima.